Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão e irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês mais uma vez, em mais um programa que Deus tem nos concedido de estarmos juntos aqui para ouvir sobre a palavra de Deus. Estou feliz em ter você novamente por aqui. Que Deus te abençoe, que esta palavra possa ir de encontro ao seu coração e que você possa se alegrar com ela, pois a palavra de Deus ela tem esta finalidade em nós, nos exortar e também nos trazer a alegria e a esperança desse Deus maravilhoso. Eu peço a você que tire esses breves minutos, ouça essa palavra atentamente e seja abençoado. Eu me chamo Tiago Freitas, estou aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, com essa belíssima missão de levar a palavra do Senhor até a vocês. E meus irmãos, vamos continuar com o estudo que nós estamos fazendo no Saltério dos Salmos. Nós tivemos o privilégio de lermos o Salmo de número 43, vamos agora para o Salmo de número 44, continua com o Salmo dos Filhos de Corá, e agora nós vamos ler o anelo pelo auxílio divino do Senhor. A palavra do Senhor ela nos exorta desse jeito: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado e que outra hora fizestes em seus dias. Como por tuas próprias mãos desposastes as nações e estabelecestes. Oprimistes os povos e os pais desta largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, e nem foi pelo seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço, e o teu fulgor do teu rosto, porque te agradastes deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó com o teu auxílio. Vencemos os nossos inimigos em teu nome, calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvastes dos nossos inimigos, e cobristes de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nós temos gloriados continuamente, e para sempre louvaremos o teu santo nome, Senhor. Agora, porém, tu nos lançastes fora, e nos expusestes à vergonha, e já não sais como os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos. Os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com este preço. Tu nos fazes opróbrios dos nossos vizinhos, escarnios e zombaria aos nossos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios, de cabeça entre os povos. A minha ignominia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio, entretanto nós não esquecemos de ti, Senhor, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou-nos atrás o nosso coração, e nem nos desviamos os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais, e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não nos teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações. Mas por amor de ti, Senhor, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta-te, porque dormes, Senhor. Desperta-te. Não nos rejeites para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aleluias, meus irmãos. Meus irmãos, este salmo é um salmo que tem um contraste tremendo, muito grande. Nós vamos ver 4 partes nesse salmo, e o primeiro ele mostra a grandeza e a glória de Deus nos seus filhos, as vitórias e as glórias do seu povo. A segunda parte ele mostra um presente desastroso, aonde este povo está passando por grandes aflições. A terceira parte ele mostra que a nossa fidelidade ela tem que ser inegociável. Não são as circunstâncias que vão fazer com que nós sejamos fiéis ou não. E a quarta parte
ela vai mostrar que precisamos ter um clamor ousado ao nosso bom Deus. Então vamos estudar a palavra do Senhor. O primeiro, um passado de glórias, dos versículos de 1 a 8. O versículo 1 e 2, ele nos diz: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora o Senhor fez nos seus dias, como por tuas próprias mãos desapossastes as nações, e estabelecestes e oprimistes os povos aos quais destes largueza. Meus irmãos, Deus ele afligiu tantas nações pagãs, tanto povos que se destinavam a outros deuses, por amor do seu povo. E todos esses cânticos, todas essas histórias, elas são contadas até hoje. Como Deus ele afligiu ao Egito para libertar o seu povo de lá, trazendo 10 pragas e pegando aquela grande, forte, multiforme nação e dizimando praticamente ao pó. As histórias vão mostrar de como o povo de Deus, eles entraram na terra de Canaã, o Senhor sempre à frente daquele povo, sempre dando vitória. Então, isso sempre foi contado, isso sempre vai ser contado enquanto nós estivermos com vidas. Porque Deus ele é glorioso, Deus ele é maravilhoso, Deus ele é supremo. No verso 3, a palavra nos diz: pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim pela destra e pelo braço, e o fulgor do rosto, porque te agradastes deles. As vitórias do povo de Deus nunca foi por sua própria espada. O povo até tinha espada, o povo tinha arco, mas Deus tinha que ir adiante. Deus tinha que ir à frente daquele povo. Moisés ele diz ao Senhor no Egito, no deserto, quando o povo ele se volta contra Deus, e Deus ele quer fulminar todo o povo e quer deixar só Moisés, e quer fazer com que outros povos venham ali, outra nação seja feita, e melhor do que aquela. Mas Moisés ele diz: Senhor, não faz isso pelo povo, é o teu povo. As pessoas vão dizer o quê? E o Senhor diz: então tá certo, eu não vou matar esse povo, mas eu não vou com você. E Moisés chega e diz: mas Senhor, se o Senhor não for conosco, o que será de nós? Eu não saio daqui sem a tua presença. Se não fosse a presença de Deus pelo aquele povo, meus irmãos, o povo não teria vencido uma guerra sequer. O povo não teria nem saído do Egito. Porque quem fazia o povo vencer e quem nos faz vencer até hoje é o Senhor. É o Senhor que luta por nós, é o Senhor que peleja por nós. Dos versos 4 ao 7, a palavra do Senhor nos diz que tu és o nosso rei, ó Deus. Tu que nos ordena a vitória de Jacó, e com o teu auxílio nós vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos aos pés aqueles que se levantam contra nós. Não confio no meu arco e não confio na minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobristes de vergonha os que nos odeiam. O povo venceu e nós vencemos, meus irmãos, porque confiamos no Senhor. Não é a espada, não é o arco, não é a nossa inteligência, não é a nossa desenvoltura, não é a nossa sabedoria, não é o nosso dinheiro que nos faz vencer. É o Senhor. Quando Deus ele é o Deus das nossas ações, Ele é o Deus das nossas vidas, Ele nos concede vitória por amor da sua misericórdia, para que nós venhamos a glorificar o nome do Senhor. Veja bem, o nome de Davi ele sempre foi atrelado às vitórias, mas nunca foi somente a Davi. Deus deu vitória a Davi. Deus deu vitória ao seu povo. O nome de Deus ele vem sempre em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em segundo plano, meus irmãos, só há catástrofe, só há derrota. E nós vamos ver isso no segundo ponto. O verso 9, agora, o verso 8, perdão, ele diz: em Deus nós temos gloriados continuamente, e para sempre louvaremos o teu santo nome. A glória do povo, meus irmãos, ela está em Deus. A glória do povo de Deus está em Deus. Por isso que devemos sempre nos gloriarmos no Senhor. Devemos sempre levantar o nosso clamor e louvar a Deus. Porque quando estamos unidos com o Senhor, a vitória, ela é certa. Mas, meus irmãos, e quando o povo se esquece de Deus? Quando o povo se esquece daquele Deus poderoso que lhe deu vitória? Muitas das vezes nós estamos num estado tão bom na nossa vida que esquecemos de Deus. O povo entrou na terra de Canaã. E agora o povo começou a se prevaricar. O povo começou a se esquecer do Senhor, começou a servir outros deuses. E o que aconteceu? Um presente desastroso. O verso 9 diz desse jeito: agora, porém, tu nos lançastes fora e nos expusestes à vergonha, e já não sai com os nossos exércitos.
Meus irmãos, o povo pecou contra o Senhor. O povo substituiu Deus por deuses. O povo desobedeceu a Deus e Deus se afastou do povo. Aqui o salmista ele diz desse jeito que o Senhor não vai mais à guerra com o povo. Os exércitos do povo, que era um exército tão temido pelas outras nações, já não tem mais aquele grande trunfo que era Deus. E o que é que acontece com eles? Eles passam vergonha. Sem Deus não conseguimos vencer nenhuma batalha sequer. Dos versos 10 a 12, vem a humilhação do povo de Deus. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhastes entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucra com o seu preço. Meus irmãos, o povo estava sendo humilhado. O povo estava sendo afligido. O povo estava passando por uma situação caótica. Talvez pior do que no Egito. Porque ali no Egito, muitos nasceram escravos. Mas muitos desses que estavam passando por essas humilhações, nasceram livres. E hoje estavam sofrendo por essa humilhação. Porque se afastaram da vontade do Senhor. Desobedeceram ao Senhor. E preferiram viver segundo a sua vontade e os seus costumes. O povo de glórias hoje se tornou um povo de zombaria. Versos 13 e 14 nos diz: Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escarnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios, de cabeça entre os povos. Senhor, antes aquela nação que o povo temia, antes aquele povo que ninguém queria pelejar, hoje nós somos zombados. Hoje eles não fazem caso de nós. Hoje eles não têm mais medo, mas eles riem da nossa cara, riem da nossa situação. E meus irmãos, como é catastrófica a vida do homem e da mulher sem Deus. Servimos tão somente para motivo de zombaria. Os versos 15 e 16, o povo se sente humilhado e abatido. Veja só, a minha ignominia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante a gritos do que afronta e blasfema, à vista dos inimigos e dos vingadores. O povo está humilhado. O povo está abatido. Não respeitam o povo. Xingam, blasfemam, jogam em sua cara a vergonha do povo. Humilham. E o que fazer diante de uma situação dessa? Ali não só tinha pessoas que eram infiéis. A palavra do Senhor nos diz que depois do dilúvio, o Senhor disse que sempre haverá chuva e sempre haverá sol para justos e injustos. Mas todos nós sofremos a punição por conta de decisões erradas de muitas pessoas. Mas há aqueles que nunca dobraram os seus joelhos à infidelidade contra Deus. E nós vamos ver isto aqui no nosso terceiro ponto. A nossa fidelidade, meus irmãos, a Deus, ela tem que ser inegociável. O verso 17, ele diz: tudo isso nos sobreveio, Senhor. Entretanto, nós não esquecemos de Ti e nem fomos infiéis à Tua aliança. Os filhos de Corá, eles dizem isto. Entretanto, no entanto, Senhor, mesmo em meio a todas essas humilhações, mesmo em meio a tantas essas zombarias, mesmo em meio, Senhor, a ser escarnecidos, humilhados, batidos, afligidos, nós não esquecemos de Ti. Porque, meus irmãos, a nossa fidelidade a Deus, ela não tem que ser negociada. Não tem que depender de circunstâncias. Jamais. Você já imaginou se nós só adorássemos a Deus se estivesse tudo bom? Se não estivéssemos sentindo uma dor na unha? Se estivéssemos com dinheiro, com status, com postura social? Você já imaginou? Pouquíssimas pessoas iriam adorar a Deus. Alguns têm dinheiro, mas não têm saúde. Outros têm saúde, mas não têm dinheiro. Outros têm um ou outro.
Mas como se adoraria ao Senhor? Como se seria fiel ao Deus Todo-Poderoso que nos concede todas as coisas? Os versos 18 e 19, a nossa fidelidade a Deus não deve depender das circunstâncias. Veja bem, não tornou atrás o nosso coração e nem desviou os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolverem com as sombras das mortes. Meus irmãos, a nossa caminhada com Deus, ela tem que ser em meio a espinhos e em meio a flores. Nós não podemos tão somente quando tudo está bem, nós estarmos dando glórias a Deus. E quando está nos momentos difíceis, nós saímos, tiramos o nosso time de campo. É como aquelas pessoas que só gostam de estar perto das pessoas quando tem momentos bons. Quando se tem uma festa, quando se tem alguma coisa, querem estar lá. Mas quando se está num momento triste, num momento difícil e abatido, se escondem. São aqueles famosos amigos da onça, que só querem estar no momento bom. Mas devemos ser fiéis a Deus, no pouco, no muito, na circunstância boa e na circunstância difícil. Porque só assim Deus também será fiel a nós. Não por causa do que estamos fazendo, mas porque a sua palavra ela diz que sede fiéis até a morte, e eu jamais o desamparareis. O verso 20, meus irmãos, do 20 ao 21. Se tivéssemos esquecido o nome de Deus ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos nossos corações. Meus irmãos, mesmo em meio às aflições, não se esqueça de Deus e do seu poder. Muitos de nós costumamos sim a buscarmos coisas estranhas quando os momentos estão difíceis. Mas o povo está dizendo que mesmo em meio a esses momentos difíceis, mesmo em meio a sendo encarcerados, punidos, presos, chicoteados, mesmo assim eles não buscaram outros deuses. As nações daquele povo, que eram politeístas, tinham vários deuses, eles não se dobraram em seus joelhos. E ele diz aqui, se nós tivéssemos feito isso, o Senhor tinha atinado, o Senhor saberia, porque o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe a motivação do meu coração e sabe a motivação do seu coração. O Senhor sabe quando estamos fazendo algo para Ele com o coração aberto e grato. E sabe quando estamos fazendo tão somente por fazer. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus, Ele sabe de todas as coisas. O versículo 22, olha que coisa linda. Mas por amor a Ti, Senhor, nós somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matador. O povo não tem que negar a Deus, mesmo em meio à morte iminente. Quantos homens e mulheres, ao decorrer dos anos, morreram sem negar a Jesus Cristo? Paulo, Pedro, Calvino, Lutero. Muitos foram mártires, outros não. João morreu de velhice. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Muitos morreram em fogueiras. Muitos foram cerrados. Mas homens e mulheres que não negaram a sua fé em Cristo Jesus. Homens e mulheres que, por mais que tivessem sido vencidos pela velhice, pelas dores e fragilidades, não negaram ao nosso bom Deus. Porque por amor de Ti, Senhor, somos lançados à morte diariamente. Quantos cristãos têm sendo perseguidos diariamente? E não precisa ser lá fora, até aqui mesmo. Você talvez seja um cristão e passe por perseguições. Mas não deixe de continuar com o Senhor. Porque Ele é contigo, meu irmão. Ele é contigo, minha irmã. E o quarto e último ponto, um clamor ousado. Temos que clamar a Deus, temos que buscar a Deus com ousadia. Buscando a Ele de forma verdadeira. Veja só o que o salmista diz no verso 23. Desperta, porque dorme, Senhor. Desperta, não nos rejeite para sempre. O salmista, ele faz um clamor, meus irmãos, forte a Deus. Ele faz uma analogia como se Deus ele estivesse dormindo. Deus, a gente sabe que Ele não dorme. Mas é como se Ele dissesse, Senhor, tá bom, Senhor. Senhor, por favor, nos tira deste momento de aflição.
Eu sei, Senhor, que tu não dormes, mas é uma figura de linguagem como se dissesse, Senhor, tem de misericórdia de nós. Meus irmãos, temos que clamar a Deus por misericórdia. Se não clamamos a Deus por misericórdia, vamos ter misericórdia de quem? O verso 24, ele diz, por que escondes a face e te esqueces na minha miséria e da nossa opressão? O salmista ele faz uma pergunta a Deus, Senhor, Senhor, por que o Senhor esconde a face disto, Senhor? O Senhor tem visto o quanto eu tenho sofrido, o Senhor tem visto o quanto eu tenho sido perseguido. Senhor, eu não deixei de te servir, eu não deixei de te buscar, Senhor. Até quando, Senhor, eu vou passar por isto? Até quando eu vou sofrer, Senhor, com todas essas coisas? Olha para mim, Senhor. Olha para mim e me livra, Senhor. O verso 25, ele faz uma confissão dolorosa. Veja bem, pois a nossa alma está abatida até o pó. O nosso corpo, como que pegado ao chão, ele diz, Senhor, eu não aguento mais. Eu já estou no chão. Estou no meu limite. Estou no meu limite, Senhor. Me ajuda. Meus irmãos, às vezes nós precisamos chegar no nosso limite para entendermos que o poder é de Deus e não é nosso. Muitos de nós, escute bem o que eu estou falando, muitos de nós só buscamos a Deus quando estamos na pior. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios, porque quando estou fraco é que sou forte. Porque somos nas nossas fraquezas que o poder de Deus ele é glorificado. Porque buscamos mais a Deus quando estamos em momentos difíceis do que quando estamos em momentos bons. O versículo 26, ele termina com um clamor, um pedido urgentemente. Levanta-te e socorre-nos, resgata-nos por amor da tua benignidade. Senhor, te levantas, Senhor. Senhor, manda o teu auxílio, manda os teus anjos, porque precisamos de ti. E, Senhor, eu quero te fazer um auxílio urgente. Senhor, levanta os teus ministros, os teus anjos, Senhor. E socorre a todos aqueles que estão afligidos, todos aqueles que estão angustiados, todos aqueles que estão depressivos, ansiosos. Vai ali no Rio Grande do Sul, Senhor. Vai ali na África, onde tem tantas pessoas morrendo de fome. Vai ali, Senhor, na janela 10/40, de quantos missionários e cristãos têm sido mortos. Vai ali na Índia, Senhor. Vai ali na China, vai ali na Coreia do Norte, Senhor. Vai aqui na nossa nação, vai aqui nos nossos moradores de rua, Senhor. Vai aqui nos nossos viciados, nos nossos drogados. Vai naqueles que estão se prostituindo. Muda, Senhor. Muda a vida dessas pessoas. Muda o rumo dessas pessoas para te servir. Meus irmãos, eu quero fazer 4 aplicações para que a gente possa trazer para nós o que precisamos fazer. O que podemos extrair deste salmo para as nossas vidas, para que sejamos filhos melhores. Em primeiro lugar, lembre-se sempre daquilo de bom que Deus fez na sua vida. Você pode estar passando por um momento difícil agora, mas lembre o que Deus já fez de bom. Lembre, sabe por quê? Porque lembrar daquilo que Deus fez de bom nas nossas vidas, isso refrigera a nossa alma. Isso nos lembra, o Senhor que me concedeu isto, Ele vai me trazer vitórias novamente. Porque Ele é bom. E a sua misericórdia, ela dura para sempre. Em segundo lugar, meus irmãos, entenda bem que o pecado ele nos afasta de Deus. A desobediência nos afasta de Deus. E o povo estava passando por todo este tormento, todo este sofrimento, toda esta humilhação, todo este abatimento, porque tinha prevaricado contra o Senhor, tinha desobedecido o Senhor, estava andando no pecado. E Deus permitiu que o povo passasse por todo esse sofrimento para que entendesse que o povo precisava se humilhar e buscar a santidade e a face do Senhor. Então fuja do pecado, fuja daquilo que te afasta de Deus. Em terceiro lugar, jamais por motivo algum abandone a sua fé. A nossa fé ela não tem que ser por circunstâncias, por momentos. Independentemente do momento que estamos passando, a nossa fé tem que ser no Senhor. Se está tudo bem, dê glórias a Deus, glorifique a Deus, agradeça a Deus.
Agradeça ao acordar, ao levantar, ao comer, a se dirigir para o seu trabalho, a fazer suas tarefas em casa, ao dormir. Sempre esteja grato ao Senhor. E se está difícil, também se mantenha firme, vigilante, joelhos no chão, boca no pó, glorificando a Deus e dizendo: Senhor, eu sei que Tu és poderoso para me tirar desta situação. Não abandone a sua fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, o que será de nós? Então não abandone a sua fé no Senhor. E em quarto lugar, clame ao Senhor. Em vez de reclamarmos pelas situações difíceis, em vez de reclamarmos pelo que tem acontecido, levante o seu clamor a Deus, coloque os seus joelhos no chão, faça um clamor ao Senhor, diga: eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar o Senhor até que a minha bênção venha. Meus irmãos, isto é válido. A palavra do Senhor, ela diz que vários homens e mulheres que buscaram o Senhor em oração receberam a sua bênção. Ana era uma delas. Ana era estéril, de tanto orar, de tanto estar ali de joelhos, buscando ao Senhor, derramando a sua alma e o seu espírito aos pés do Senhor Jesus Cristo e da sua cruz. Ela concedeu, meu Senhor Jesus Cristo, meus senhores irmãos, ela recebeu a promessa santa do Senhor e pôde ter filhos, que era o que ela tanto queria. Então, que nós possamos aplicar isto em nossa vida. Lembrar sempre das coisas boas que o Senhor nos deu. Que possamos não abandonar a nossa fé. Que possamos não andar em pecado para não nos afastarmos do Senhor. E que em vez de reclamarmos, possamos estar clamando ao Senhor, buscando ao Senhor. Que Deus em sua infinita graça e misericórdia nos abençoe. Ó Deus, eu louvo ao Senhor, meu Pai, por mais uma vez possamos estar aqui te buscando. Eu louvo ao Senhor porque Tu és um Deus maravilhoso e misericordioso. E peço, Senhor, que fales aos nossos corações. Perdoe os nossos pecados e nos fortaleça em Ti. E faça com que cada dia mais e mais possamos Te buscar e Te adorar. É isso que eu te oro e te agradeço. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu quero te fazer um pedido. Se você não é um inscrito, se inscreva no canal. Seja um abençoador de vidas. Curta, comente e compartilhe. Cada vez mais pessoas que entram no canal abrem esta plataforma para outras pessoas verem também. Vamos ser abençoadores de vidas. E também vamos cumprir a ordem que Jesus nos deu, de levarmos a sua palavra a toda criatura. Compartilhe essa mensagem com quem você ama. Leve a palavra de Deus para as pessoas. Fiquem todos com Deus. No nome santo do Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.